Fechar a porta. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Que a doce e meiga paz do nosso Divino Mestre, do nosso Irmão Maior, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. A Casa do Caminho que traz palestras todos os dias, exceto às sextas-feiras, às segundas, terças, quintas-feiras, a partir das 20h10, às quartas-feiras, a partir das 14h, aos sábados, a partir das 15h e aos domingos, a partir das 10h da manhã, com a evangelização infantil. A casa atende 70 famílias cadastradas e entrega 70 cestas básicas em 2 vezes, sendo 35 e 35 cestas básicas. Todo primeiro e terceiro sábados do mês, nós temos o curso de gestantes. Ao final, será entregue um enxovalzinho do bebê. Segundos sábados do mês, que é a entrega das cestas básicas. E todos os sábados, a partir das 17h, um grupo se reúne, prepara os lanches para entregar nas imediações do metrô Carandiru e Tietê, às 18h, é o horário que eles saem daqui. Às sextas-feiras, nós temos o trabalho de apoio aos familiares dependentes químicos. Não é aberto ao público. Aqueles que estiverem passando por este problema ou conhecerem alguém, podem estar procurando o plantão da casa, plantão de orientação, para poderem vir para esse grupo de apoio. E assim, nós também sejam todos bem-vindos, os amigos da internet. E neste momento nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho. E nós vamos pedindo, então, ao nosso Mestre Jesus, amigo querido, irmão maior, que possa envolver os nossos corações, liberando os nossos pensamentos de tudo aquilo que nos prendeu até o momento. E fortalecendo-nos, amparando-nos. Permita que nós possamos prestar bastante atenção na exposição da tarde, deixando que o nosso coração se envolva de boas energias e que nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. E assim nós envolvemos com bastante carinho o Washington, que fará a exposição da tarde, que ele seja bastante feliz. Ele vai falar sobre a simplicidade do livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Seja bastante feliz. Obrigado. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que estamos aqui mais um encontro, né? Para falar de um tema que... simplicidade, né? Que para alguns é difícil, né? Entender essa palavra, simplicidade. Nós confundimos simplicidade. Então nós vamos tentar, através desse bate-papo, esclarecer, né, o que seria ser simples, viver simples na simplicidade. Nós perdemos muito tempo de nossas vidas correndo atrás das coisas complexas, de bens materiais, de riquezas, vaidades, detalhes desnecessários, a vida inteira. Correndo atrás disso aí. Uma melhor posição, mais dinheiro, um carro melhor, uma casa melhor, né? Casa na praia, na montanha, fazendas, posses,
as melhores roupas, os melhores relógios, os melhores sapatos, os melhores carros. O intuito do quê? Sempre valorizando as coisas materiais. Se nós percebêssemos, isso faz parte, nós vivemos num mundo, numa sociedade que exige de nós, né, essa postura. Mas se nós conseguíssemos viver na simplicidade do necessário para termos uma vida confortável, uma vida tranquila, os benefícios que essa atitude traria para nós. Por quê? Qual a diferença de uma calça jeans que custa R$40 para uma calça jeans que custa R$300? Vocês vão falar, é o preço. Realmente é o preço, porque o jeans é o mesmo. O que você está comprando é uma marca. Ah, mas eu uso da Valentino, enquanto você usa do Brás. Mas se você for no Brás e comprar a etiqueta do Valentino e colocar na calça de 40, ela vira uma calça de 300. Só quem conhece que vai dizer que não é Valentino. Mesma coisa a bolsa Louis Vuitton. Um exemplo, né? Louis Vuitton custa não sei quanto uma bolsa. Aqui na 25 você compra por R$60. E se você olhar, nossa, é Louis Vuitton. Nós vivemos numa sociedade consumista, que nos leva a consumir. Todas as propagandas são voltadas para o quê? Para o consumo. Não é? Você pode ver, você nunca vê, você não consegue ver, você não vê um pobre andando num carro importado. Você vê sempre uma pessoa bonita, jovem, carro importado e tal. Status, cigarro, bebida, carro, roupas. Dificilmente você vê um homem feio com mulher bonita, né? Vê, né? Na televisão? Isso, mas por quê? Por quê? Qual é o status hoje? É ser pagodeiro, funkeiro, jogador de futebol. Menino de 13 anos sonha em jogar na Europa. Popstar. Ou então ser um Justin Bieber da vida aí. Né? Que faz o que quer e acontece, tá não sei o quê. Então, nós vivemos numa sociedade consumista que exige que você consuma, que você compre, que você ande sempre na crista da onda. Ninguém vai falar para você assim, olha, sua casa está boa. Se você reformar sua casa, dá para você viver ainda muitos anos nessa casa. Ah, não, mas eu não quero, eu quero uma casa no campo. Também, você vai ter uma casa no campo. Agora, ter é uma coisa, manter é outra. Nós não paramos para pensar nos custos que isso vai ter para nós, essas atitudes, essas compras, essas posturas. Vivemos sempre pendurados no cartão de crédito, né? Todo mês você vai lá, paga, lá você não pode pagar a fatura de uma vez, aí vem um desespero. Paga metade, no outro mês os juros comem, você paga 2 cartões de crédito. Mas tem um cartão de plástico, né? Poder de compra. Então, nós deixamos de lado as coisas simples da vida, pensando nas coisas que a sociedade nos impõe. Se cada um conseguisse viver com o que tem, seria muito bom. Porque se você tem uma vida digna, não vamos confundir simplicidade com pobreza, tá? Não é isso. Se você viver uma vida simples, a simplicidade tanto serve para o rico como o pobre. Ok? Mas não vamos confundir simplicidade com pobreza. Pobreza é você não ter um mínimo. Pobreza é você viver na margem do desespero, que não tem nada, não tem uma casa, não tem como se manter. Isso não é ser simples, isso é ser pobre. Que eles muitas vezes chamam de miseráveis, por alguma situação que chegou nesse ponto. Então, ser simples é você viver tranquilamente, dentro das suas posses, ter uma vida simples e tranquila. Nós acumulamos muitas informações, né? Recebemos informações todo dia, toda hora. Mas nós não prestamos atenção nas informações que recebemos. No que essas informações nos auxiliam? Nós vemos tantas desgraças, vemos tanto sofrimento, vemos tantas guerras, vemos tantos escândalos. Todos os dias escândalos. Não seria mais simples se cada um seguisse o que fosse correto, ou seja, a honestidade, o trabalho, a virtude da paciência, da resignação? Seria mais fácil? Em vez da intransigência, do orgulho e da vaidade, de querer impor as suas ideias à força? Porque é o que acontece. A minha verdade é que vale, a sua não vale nada. Espera aí. O mesmo fato tem várias visões. O que é verdade para você pode não ser verdade para o outro, porque ele está vendo o mesmo fato, só que de um ângulo diferente. Não deixa de ser verdade. Então nós temos que apurar o que estamos informando. Mas como recebemos tanta informação, recebemos
né? Nós abarrotamos o nosso armário nosso corpo de informações, abarrotamos o nosso armário de roupas que não vamos usar. Comprei um casaco de pele. Beleza. No Brasil você vai usar casaco de pele aonde? Ah, mas fulano comprou. Ah, porque fulano comprou, você compra também? Né? Comprei 20 pares de sapato. Você vai usar 20 pares de sapato? Quando? Tem aquele que você usa sempre. E o restante vai ficar onde? Na prateleira. E todo mês você vai comprar um par de sapato novo. Sai um sapato, você vai lá e compra. Para quê? Para ostentar para os outros que você anda na moda? Aí já é vaidade? Né? Então, nós vivemos o quê? No supérfluo, atrás do supérfluo. E temos as consequências disso aí. Por quê? Cada vez mais endividados, cada vez mais precisamos deixar de conviver com a família em busca do trabalho para aumentar os ganhos, para poder pagar as dívidas, pagar as contas. Você acaba entrando numa espiral, acaba entrando no desespero, porque você não consegue. Né? E aí fica chato, né? A pessoa vem bater na porta da sua casa, cobrar a dívida, ou seu nome sujo. Porque você não pensou naquele momento ter que fazer isso aí. Complicado. Ou você que é um empresário, que você começou o seu trabalho, um empresário e tal, e acredita na boa fé das pessoas, né? Vai prestando serviço para as pessoas e não recebe. E você tem que pagar os fornecedores. Agem de má fé conosco. E nós agimos de má fé conosco também, quando nós não somos honestos com os outros e principalmente conosco. Deixamos de ser honestos conosco. É aquele troco errado, é aquela vantagem indevida. Opa, beleza, ganhei 50 reais, o cara errou na conta. Tudo bem, pode fazer falta para ele 50 reais. E pode ser que lá na frente você perca 100. Aí você reclama de quem? Nós criamos para nós mesmos as condições para vivermos numa sociedade, e essa sociedade, ela exige de cada um a sua contribuição. Mas nós temos que exigir da sociedade a contribuição dela também. Nós criamos para nós um modo de vida consumista. É bom comprar, é lógico que é gostoso, principalmente chegando no Natal, né? É gostoso, né? Eu vou comprar 8 panetones. Tá bom, você, sua mulher e seus 2 filhos vão comer 8 panetones? Não convida ninguém para ceia, faz nada, vai comer. Para que 8 panetones? Vai comer panetone até o ano novo? Esperar a visita dos Reis Magos, dia 6 de janeiro? Quando eles vêm, né? Para aí que você desliga, desmonta o presépio, desmonta a árvore, guarda tudo e começa o ano, né? A partir do dia 6. Uns começam o ano em março, né? Depois que passa as festas. Mas outros começam antes. Então, para quê? É difícil vivermos simples. É difícil vivermos com pouco. Nós não gostamos de viver com pouco. Nós queremos sempre mais. A nossa ganância por mais. Queremos ter as melhores posições na vida. Queremos ter as melhores, os bens materiais e os bens espirituais. E a nossa paz de espírito? E a nossa consciência? E a nossa moral? Jesus falou: não ganhei para vocês tesouros na terra, pois os ladrões e as traças vão correr e roubar os seus tesouros. Granjeai tesouros no céu, onde nem as pragas, nem as traças, nem os ladrões tirarão isso de você. Isso foi bem claro para nós. Então, quanto mais temos, mais queremos. Né? Viver com simplicidade é possuir o necessário para se manter. É abrir mão do supérfluo, dos bens materiais que não utilizamos, das informações que não agregam nada para nosso conhecimento. É nos livrarmos das mágoas, das culpas, dos ressentimentos, dos conflitos. Isso é viver simplesmente. O homem simples é humilde. Ele se comunica com sabedoria. Enquanto que os complicados, aqueles que não são simples, não são humildes, eles são presunçosos, são enfadonhos, têm ideias ultrapassadas e, na maioria das vezes, parecem não dizer nada com nada. Ou seja, precisam forçar, precisam exigir dos outros para que acreditem no que estão falando. Porque têm dificuldade de se comunicar, de expressar suas ideias. Nós transformamos a nossa vida, nós complicamos a nossa vida, nós somos os artífices de todas as dificuldades que passamos. Quando agimos sem pensar. Quando deixamos de agir com prudência. Como o Lourenço colocou, né? Como fazer? Começar uma vida nova. Mas todo dia nós começamos uma vida nova.
Cada dia nós escrevemos uma página da nossa história. Amanhã vamos escrever uma outra história. Mas se nós começarmos a escrever nossa história hoje, o amanhã fica mais fácil. Paramos com essa ganância, com essa... É difícil falar isso, gente. Como é difícil falar. Mas nós temos que bater nessa tecla, lembrar sempre dessa tecla. Sempre temos que falar isso aí. Sabe? Porque quanto mais você tem, mais você quer e mais você perde. Você acaba se tornando uma pessoa solitária. As pessoas se afastam de você, você desconfia de todo mundo, você acha que todo mundo quer tirar suas coisas, seus bens. Você acaba se fechando num casulo. Você acaba escondendo de tudo e de todos, se exilando. Alma simples induz o indivíduo a se expressar com clareza, segurança e objetividade de suas ideias. Quem se aparta da simplicidade vive uma vida cheia de futilidades nos pensamentos, alienados da vida de Deus pela sua ignorância. Por isso colecionam coisas neuroticamente, acreditando numa ilusória segurança. Jesus andava na Galileia de sandália, com seu manto, não levava ouro, não levava prata, não levava nada, mas simplesmente levava a palavra de consolo para aqueles que estavam precisando. E em todas as casas ele era bem recebido. E naquelas que ele não era bem recebido, ele ainda abençoava aquela família e saiu o seu caminho. Quando ele fala para o filho lá, abandone os teus bens e me segue, o filho rico lá, o menino rico. Mas abrir mão dos meus bens para viver simples? Quem está preparado para isso? Quem está preparado para abrir mão da ganância, abrir mão dos bens materiais, para viver na simplicidade, com o necessário para você viver, não sobreviver, para viver, é ter uma vida tranquila. Ser simples é ter uma vida tranquila, é ter sua casa, ter seu carro, ter o seu lazer, como todo mundo quer. Não podemos ser escravos do vil metal. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é isso? Então, ele falava isso para nós. O exemplo maior é ele. E todos temos condições de fazer isso. Desde que sejamos humildes. Não é ser aquele, o mão aberta, sabe? Que vai largando por aí e acaba ficando, tendo que depender dos outros para comer alguma coisa. Também não é justo você sugar tudo das pessoas, deixar as pessoas sem nada. Temos que ter essa consciência, temos que ter esse discernimento. Gente, é tão difícil viver simplesmente, mas não é impossível. Siddhartha Gautama, para quem não conhece o Buda, ele fez uma colocação que eu acho que é fantástica. Se você não conseguir em si mesmo, onde irá buscar? Se você não conseguir a simplicidade em você, onde você vai buscar a simplicidade? É você que tem que começar. É você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que mudar a sua rotina. É você que tem que mudar a sua vida. Você mudando a sua vida, mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, com certeza você modifica bastante pessoas, modifica a sociedade. Como eu já falei várias vezes, a sociedade, ela é mutável. Desde que os homens de bem trabalhem para o bem e continuem trabalhando para o bem, exercendo o bem, que a sociedade se molda, ela se muda. A sociedade, ela é mutável. Eu posso viver no mundo sem ser do mundo. Tem pessoas arrogantes, tem pessoas vaidosas, tem pessoas fúteis, com vidas fúteis, que não dão valor a nada, porque tem muito nascer em berço esplêndido. Bem, parabéns para ele. Para quem não sabe, a riqueza é uma prova terrível. Acho que é uma das piores provas que tem, a prova da riqueza. Eu queria ser rico. Tudo bem. Então você vai ser rico. E o que você vai fazer com essa riqueza? Eu vou comprar casa na praia, casa no campo, comprar apartamento, comprar carro, vou comprar joias, vou comprar roupa, vou mandar meus filhos estudar na Sorbonne em Paris, mandar em Harvard, nos Estados Unidos. Bem? E aí? Que mais? Como que mais? Que mais? Por enquanto você só pensou no lado material. E o bem que essa riqueza pode trazer para os outros? Investir numa indústria, construir uma fábrica, gerar emprego, construir casas populares, auxiliar aqueles que não têm, as entidades que trabalham aí, que precisam de ajuda, apoiar os orfanatos, e aí? O que mais?
Tem um empresário, que é o Antônio Hermílio de Moraes, quem não conhece aí, acho que todo mundo deve conhecer o Antônio Hermílio de Moraes, né? Ele mantém a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e a Beneficência Portuguesa. E ninguém sabe disso aí. Mas os hospitais funcionam porque uma parte do faturamento do grupo empresarial, do grupo Votorantim, vai para as entidades assistenciais. E ele não sai se gabando por aí, não. Pelo contrário, quem conhece Antônio Hermílio de Moraes, ele é simples. Simples. Mas ele sabe utilizar. E cada vez mais ele tem mais. E cada vez mais ele ajuda mais. São exemplos que nem todos seguem. Né? Vivemos todos os dias, vemos escândalos aí. O que falta para nós? Falta infraestrutura, falta saúde, falta escola, falta educação. Por quê? Desviam dinheiro, levam tudo embora. Porque a ganância, dinheiro fácil, ninguém controla. Não tem controle, eu faço o que quero, ninguém sabe, eu que decido. E aí nós ficamos o quê? Escravos, reféns dessa situação. Por quê? Porque o homem ainda é tentado. Né? A tentação, a cobiça, a ganância, a vaidade, poder. Você quer conhecer o homem? Dê poder para ele. Aí você sabe como é que ele é. Realmente você conhece a pessoa. Quando ela tem poder. É difícil, mas não é impossível. Então, vamos procurar dentro de nós o que nós temos que fazer para mudar essa situação. Viver simples é você ter, para se manter, você ter uma vida tranquila, com saúde, modificando a postura, buscando a mudança moral, buscando o conhecimento, porque o conhecimento é chave de mudança. Não vamos nos omitir do conhecimento, o conhecimento está aí. Saiba selecionar o que você vai ver, o que você vai estudar, o que você vai aprender e o que você vai utilizar desse conhecimento. Se serviu, você guarde, se não serviu, você descarte esse conhecimento. Nem todos estão no mesmo nível de aprendizado, nem todos estão no mesmo nível de evolução. Estamos caminhando juntos, aprendendo um com os outros. Não significa que a pessoa mais velha seja uma pessoa sábia, nem uma pessoa mais nova seja uma cabeça de vento. O espírito que habita o corpo já tem outras vivências, outras vidas, as experiências adquiridas, elas vão se apresentando. Nós conhecemos pessoas idosas que cabeça de vento, né? Não estão nem aí com nada. E tem jovens já responsáveis, com tenridade já responsáveis, porque a necessidade leva eles a realizar isso aí. É cabidal do espírito, aquilo que ele adquiriu, a responsabilidade você traz com você, perante a vida, perante as dificuldades. O que nós temos que fazer é saber trabalhar, para vivermos tranquilo. Tem a parábola do joio e do trigo, que Jesus ele explica, ele faz a separação, ele explica o que é. Né? Ele diz assim, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo. Aí o pessoal se espanta, mas aí ele fala, calma. O joio é o entrave que nos está impedindo de viver e pensar por nós mesmos em termos gerais e críticos. Ou seja, as dificuldades que nós criamos para nós mesmos, no mundo em que nós vivemos. Nós nos envolvemos com essas dificuldades e elas criam empecilhos para nós. Então, quando você vai fazer essa separação? Quando você arrancar o joio, mas primeiro você tem que deixar o joio crescer, para você arrancá-lo. Porque senão você colhe o risco de arrancar o joio e o trigo. O trigo são as boas virtudes que você cativa, que você cultiva. E ele floresce. Então, quando você elimina as más tendências, ele cresce forte, produz e reproduz. Esse é o trigo. E cada um semeia a semente que quer. Ou semeamos o bom trigo, ou semeamos o joio. Mas nós vamos colher o que plantamos. Como é que uma terra boa vai dar frutos ruins, vai dar sementes ruins? Só se você plantar coisas ruins. Aí essa terra deixa de ser boa, ela passa a ser uma terra ruim. Jesus é bem claro nisso. A simplicidade consiste em não ficar distante do que é natural e espontâneo.
uma vez que aqueles que se afastam delas ficam com o entendimento enegrecido, né? E alienados da vida de Deus. Viver simples é difícil? Não é impossível. Depende de cada um realizar essa tarefa. Então, tudo que nós podemos, todas as informações que nós recebemos que podem nos ajudar, vamos utilizá-la. E eu vou dizer mais uma coisa. Nós observamos alguns povos, né, se retiram aí para os mosteiros para viver, que vivem em simplicidade. Tá? São exemplos a serem seguidos? Tomem cuidado. Às vezes sim, às vezes não. Você ficar enclausurado, viver simplesmente, mas fechado, sem fazer nada para auxiliar o mundo, é experiência perdida. Viver em contemplação é experiência perdida. Você viver simples e auxiliar os outros, você está se auxiliando, você está produzindo cada vez mais. O trigo está brotando, você está auxiliando. Você pode viver simples sem se exilar do mundo. Você pode ser simples sem ser do mundo. Viver no mundo, mas auxiliando e aprendendo. Porque estamos aqui numa grande escola, para aprendermos a ser simples, a sermos humildes perante Deus. Muito obrigado. Bom, vamos dar continuidade. Vamos abrir um espaço de uns 10 minutos para as perguntas, colocações. Esse tempo são para vocês. Esse tempo é para vocês. Então, dentro do tema simplicidade, nós podemos comentar, participar, enriquecer mais, porque com certeza temos bastante exemplos aí no nosso dia a dia, né? Não é isso, Washington? Sim, com certeza. Com certeza. O que você pode dizer já para iniciar? Oba. Jesus falava assim: bem-aventurados os simples e os humildes. O que ele queria dizer com isso? Simples e humildes. Humildes perante Deus. Aqueles que seguem as leis de Deus, que seguem os ensinamentos de Deus. Aqueles que vivem em harmonia. Aqueles que respeitam o próximo, que amam o próximo. Aqueles que trabalham em benefício do próximo. Simples, porque vivem em harmonia consigo mesmo. Vivem com o suficiente para se manter, para viver. Mas simples e humildes de coração, de sentimentos. Porque para você herdar o reino dos céus, você tem que seguir os ensinamentos, as explicações do Mestre Jesus. Você tem que seguir, mas você também tem que fazer a tua parte. Aplicar esses conhecimentos, auxiliar os outros que estão necessitando. Você ganjeia tesouros no céu, não na terra. Do momento que você passa a viver em harmonia dentro do que o Mestre nos deixou, do que Deus nos deixou. Simples e humildes. Perante Deus. A primeira coisa. Então, hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, mas acredito que seja hoje. Beckham e a esposa deles fizeram um evento ali doando, foi ontem, né? Doando aí dos seus pertences para uma campanha, né? Ajudar Sim. o pessoal lá da Malásia, né? Da região lá que teve lá na Malásia que teve aquele tufão, nas Filipinas, né? Filipinas, isso. Então, roupas, calçados, bolsas, solidariedade paletós, enfim. E a fila de pessoas ali para poder comprar, né, ou seja, dos ingleses para comprar os bens que eles estavam fazendo o leilão era muito grande. 2 pessoas, e imagina uma fila gigantesca dando voltas para poder comprar. Quer dizer, eles são figuras populares, públicas, vamos dizer assim. Sim. Mas quantos bens acumularam e deixou de viver em simplicidade, né? Porque você, conforme você vai evoluindo, você vai aumentando um nível de sociedade, você vai passando a frequentar uma esfera de sociedade diferente, você tem que viver condizente com aquele nível que você está. Tá? A sociedade impõe isso para você. Mas chega um momento em que o importante é você não perder a sua essência. Você está na sociedade, mas você se mantém na sua simplicidade, na sua essência. Não se deixar ficar assim, maravilhados pelos grandes salões, pelas grandes festas, pelos grandes banquetes, pelos puxa-sacos, pelos
Aqueles que vivem só querem tirar alguma coisa em benefício. Eles fizeram o seguinte, doaram o que eles tinham de excesso. O que era excesso, eles estão doando, porque eles recebem muito. Ah, experimenta essa roupa aqui. Ó, a Victoria Beckham está usando a roupa que eu fiz. Ah, o David Beckham usa a chuteira que eu fiz para ele. Ou outra. Quer dizer, você usa da pessoa em benefício próprio. Você está entendendo? É assim que funciona. A pessoa pública, ela é usada para você. Não, porque, mas o cara tem dinheiro, mas ele trabalha para isso. Se ele não jogar futebol, jogador de futebol, se não jogar futebol, ele não ganha. O contrato dele é rescindido. Com exceção do Ronaldo, né? O fenômeno. Que tem contrato ad eterno aí. O bisneto dele ainda vai ficar bem na vida. Né? Mas se você não jogar, você não ganha. Se você não tem dinheiro, as pessoas se afastam de você. Né? Então, você vai doando. Ela vai doando do que tem do excesso. E ela permanece. Então, é um exemplo para os outros. Aquele que tem muito, que pode dar muito, ele se fecha. Ele não faz isso aí. São atitudes assim que lembram as pessoas que ele é um David Beckham, a Victoria Beckham, mas são o quê? Pessoas também sabem ser simples quando precisam. Mantém a sua... Em nenhum momento você vê eles esbanjarem por aí. Eles ficam esbanjando, fazendo aparecer na mídia. Não, pelo contrário. Fizeram a caridade de auxiliar a quem está necessitado. E eu garanto para você que muita gente também vai fazer isso aí. Já fez, não aparecem, mas já fez isso aí. Então são atitudes essas que nos chamam a realidade. Eu tenho muito, então vou dividir um pouco do que eu tenho com aqueles que não têm nada. Vou fazer a caridade. Se você não tem como doar, pelo menos a palavra você doa, pelo menos o carinho, o afeto, pelo menos o apoio. Você vai lá e ajuda a pessoa a se levantar. Sua humildade, ser simples, caridoso. Bom. Até 10. Você sempre pode fazer. Você consegue um certo volume de valores, de bens durante a vida, certo? Mas isso tem uma trajetória, né? Às vezes você começa pequenininho, lá embaixo, tal. Chega no meio, na metade da vida, você já tem o suficiente. Por que só no final, quando você está com aquele volume enorme, que você desfaz das suas coisas? Exato. Aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né? A nossa necessidade, a nossa ganância de querer ter. Então, eu ganho bem, eu vou viver bem. Eu ganho muito, eu vou viver muito. Estou rico. No fim da vida eu começo a fazer. Eu podia ter que começar a fazer antes. Você ganha, então você separa um pouco do que você tem, daquele para mais que você tem, para auxiliar quem não tem nada. Você pode fazer isso durante a sua vida. Você vai sempre ter mais e você vai ter sempre que distribuir mais, porque você vai ter mais para distribuir. Você não precisa esperar. É que nós vivemos, infelizmente, vivemos naquela fase de eu ter que usufruir a vida, viver a vida loucamente, aproveitar as benesses da vida sem pensar no amanhã. Não é? Tem uma historinha que diz assim, a morte veio visitar um homem rico, e se apresentou para ele, em sono, apresentou, ele se assustou, e falou, vim te buscar porque o seu tempo já deu. Mas ele era uma pessoa que foi muito assim, não cuidava da família, arrecadava o dinheiro e muito rico e não se preocupou. E a família passando dificuldade, os outros passando dificuldade, ele nem aí com nada. Aí a morte, quando veio buscar, ele falou, peraí, me dá mais um tempinho, deixa eu tentar reparar o que eu fiz de errado, aí eu posso ir embora tranquilo, pelo menos para não deixar as pessoas desesperadas. E a morte deu para ele mais 5 anos. Ele falou, no final de 5 anos eu volto para te buscar. E nesses 5 anos, ele reparou tudo que ele fez de errado na vida dele, lá atrás, tudo. Reparou tudo. Distribuiu o que tinha que distribuir e tal. Beleza. No final dos 5 anos, na noite que completou 5 anos, a morte apareceu para ele. Aí ele, todo contente, vibrou e falou, estou pronto, posso ir embora. Aí a morte falou para ele assim, o seu arrependimento granjeou a você tesouros no céu. E por causa disso, você ainda vai viver um bom tempo. E eu não sei quando eu vou voltar. E você nem vai saber quando eu vou voltar para te buscar. Então vá e viva. Porque você aprendeu a lição. Então, nós podemos ter. Mas nós temos que ajudar. Mas aí vamos entrar no foro íntimo de cada pessoa, Lourenço. Tem pessoas, como eu falei, o Antônio Emílio de Moraes, ele tem muito. Ele ajuda muito. E tem empresários que têm muito e querem cada vez mais e não ajudam ninguém. Isso é fora o íntimo de cada um. Infelizmente, vai chegar um momento que a consciência dele, em algum momento, ele vai acordar para a realidade.
ele vai tentar fazer que nesses esse personagem dessa história vai correr atrás para poder reparar os danos causados. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu conheci o Antônio Emílio de Moraes num evento que eu fiz. Há muito tempo nós fomos fazer a segurança dele. Ele foi numa creche mantida pela Grupo Votorantim. Ele foi lá. O carinho que as crianças demonstraram para ele, isso é coisa assim de... Ele sentou, conversando com as crianças, brincando com as crianças, então não sei o quê. Ele, super empresário. Tá? Então, um exemplo para todos nós, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Daniel? Com certeza. Se você olhar a pirâmide lá, você vê que 5% da população mundial domina a riqueza mundial. Se esses 5% resolver fazer alguma coisa, distribuir a riqueza deles, você muda o mundo. Eu não lembro quem que é o filósofo que falou, dá-me um ponto de equilíbrio, dá-me um ponto de apoio, uma vara que eu mudo o mundo. Eu não lembro qual foi, acho que foi o físico que falou isso aí, não lembro quem foi que falou. Então, se você tiver um ponto de apoio e você tiver uma vara, essa vara que ele se referiu, é justamente o quê? Condição para trabalhar, ele vai mudar o mundo. E nós podemos mudar o mundo. A gente não precisa ficar esperando para ficar rico, não. para fazer. Acho que é aí que está o exemplo. Acho que foi isso que o Rudai quis falar com relação ao David Beckham, que não precisava chegar nesse ponto, ou só no fim da vida, como ele falou. Por que só no fim da vida e não antes? Por causa da nossa... Nós ainda estamos bem equivocados em relação à nossa existência, verdadeira existência. Né? Se eu for o óbolo da viúva, se a gente for esperar ficar rico para fazer as coisas... É que nem eu falei no começo. Eu falei no começo da palestra, né? Da exposição, né? Que eu falei, nós vivemos numa sociedade que ainda somos consumistas. Nós precisamos ter. Nós não pensamos no dar, no distribuir. Nós queremos. Então, cada um tem o seu momento de despertar. Cada um tem a consciência do que deve fazer. Sabe fazer, mas às vezes tem preguiça de fazer. Entendeu? Então, vai depender de cada espírito no seu processo evolutivo. E, infelizmente, estamos ainda precisando de muitas lições dessas. Muitos exemplos. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Que benefícios tem para o espírito aquele que desencarnou, né, numa vida simples? Simples no sentido moral. Quais são os benefícios para o espírito quando ele já se apresenta na vida verdadeira, que é a vida espiritual? Assim, a pergunta é referente a lá na parte lá do outro espiritual. Lado. Bom, quando você se cerca de boas pessoas na sua vida, se tem uma boa conduta em vida, com certeza você será bem amparado no momento do seu desencarne, no momento que você passar para o plano espiritual. Por que você será bem amparado? Porque você trabalhou em vida, você modificou a sua conduta em vida e você recebe o seu tesouro ganjado no céu nesse momento. Então, quando você pauta a tua vida pela dignidade, pela honradez, pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo trabalho, né? Então você está ganhando tesouros, e esses tesouros estão à sua disposição. Você é bem amparado, você volta para o plano espiritual tranquilo porque cumpriu a sua missão. Você não tem que se preocupar com o que ficou para trás, porque você consertou isso em vida. Então essa é a vantagem para nós. Nós temos o que? Um desencarne tranquilo, um retorno tranquilo à parte espiritual e nos preparamos para a jornada. Com certeza, quando nós formos prestar contas dos nossos atos, na hora que abrirem o livro da vida, né, então está lá as coisas boas e as coisas que você não boas que você deixou de fazer na sua vida. Então, é o trabalho que você faz hoje. Comece hoje para ter um futuro melhor o amanhã. Então, é vantajoso para nós? Sim, tudo é vantajoso desde que você faça com amor, com carinho, seja humilde, né, e seja simples no seu modo de viver e de agir e pautar a tua vida. Okay. Obrigado, Washington, pela palestra. Obrigado a vocês. Pela atenção. Vamos dar continuidade, né?
É um tema que nos coloca em reflexão. A ideia é exatamente essa, é refletir sobre o assunto. Não é querer mudar o hábito, o costume de ninguém, é apenas cada um de nós analisar se está dentro ou fora da vida simples e procurar levar uma vida mais equilibrada possível, né? Como ficou bem claro, as necessidades atuais do mundo atual são diferentes das necessidades de há 2000 anos atrás. Então nós precisamos hoje pagar uma conta de energia elétrica, de telefone, internet, né? E aí vai água e outras necessidades, convênio ou seguro-saúde, odontológico, né? E vamos ampliando. Então as necessidades modernas são muito superiores às necessidades de há alguns anos atrás. Desta forma, materialmente, procurar ser equilibrado ou ser simples traz bastante conforto, né? Emocional e espiritual. E não precisamos dizer mais, né? A simplicidade moral vai trazer para nós grandes benefícios desde já nessa vida. Principalmente na vida espiritual. Porque ao abrir os olhos do outro lado, que todos nós vamos fazer, um dia, não sabemos quando, mas faremos, lá estaremos melhor adaptados. Ou seja, seremos recepcionados, como bem colocou, por amigos, por pessoas queridas. Estaremos numa condição mais harmoniada ou harmoniosa com a vida. E aquela sensação do dever cumprido, né? Ou seja, acordamos, abrimos os olhos para a vida espiritual e entendemos o significado da vida, que não se encerra ao fechar a tampa do nosso ataúde ou caixão, né? Desta forma nós vamos dar continuidade, né? Passando as vibrações. Vibrar significa irradiar sentimentos bons, elevados, pensamentos elevados também, para pessoas, lugares que precisam, né, desse conforto, dessa simplicidade dos nossos sentimentos. Assim, tranquilamente, vamos fechar os olhos por alguns instantes. Uma questão de apenas atenção, concentração. Primeiramente, confiantes em Deus, confiantes em Jesus, confiantes na espiritualidade que aqui se encontra, nesse grupo de amigos que preparam um ambiente de amor, de paz, de segurança, de equilíbrio. Juntos vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil. Vamos vibrar também saúde, tolerância, compreensão, resignação para aquela região, né, citada nas reportagens acerca do problema do furacão ou do tufão que arrasou aquela região das Filipinas, levando aquela população, aquelas gentes, a paz, a tranquilidade, o conforto, e que as vistas de líderes, não só espirituais, mas líderes mundiais, possam dirigir recursos necessários ao equilíbrio material acima de tudo, à saúde, à segurança, ao alimento, à água, à proteção para o corpo. Que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, possa atender não só aquele povo, aquela região, mas em muitos outros lugares onde falta o necessário para ter uma vida digna, uma vida simples, uma vida de respeito. Não vamos esquecer assim dos nossos irmãos que se encontram em países específicos na África, Etiópia, Quênia e muitos outros. Aqui no Brasil, nas regiões do Nordeste, onde falta também o essencial para viver uma vida simples. E vamos vibrar e envolver também os irmãos que de alguma forma prodigalizam, que vivem no supérfluo, vivem na abundância. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que sabemos que respeita o livre-arbítrio, possa tocar os corações e a mente desses irmãos e multiplicar os seus bens para o desenvolvimento da educação, da saúde, enfim, para dar e distribuir de uma forma mais justa e equilibrada a muitos outros irmãos necessitados. Fazendo uso do nosso irmão Francisco de Assis,
que estando na prodigalidade, já entediado da vida farta, ele resolveu seguir os passos de Jesus e se tornar simples, amando e servindo a todos e dividindo o pouco que tem para aqueles que menos têm ainda. Que a luz do Mestre Jesus, do nosso irmão Francisco, possa, sim, através dessas vibrações docíssimas, envolver a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que nesse momento, esquecidos daqueles que menos têm, vivem uma vida mais faustosa. Graças a Deus, paz a todos. Vamos preparar para o passe. O passe significa estarmos também receptivos, simples e humildes para receber. Que a luz do Divino Amigo possa visitar nós nesse momento e dar-nos segundo as nossas necessidades e o nosso livre-arbítrio. Que assim seja.